Então, como é que a gente identifica que uma pessoa é profeta? Vamos para a nossa primeira pergunta. Qual, diz a Bíblia, seria um dos sinais do fim? Olha só, Mateus capítulo 24, versículo 24. Mateus 24, 24. 24, 24. Vai dizer assim, olha só, hein? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Olha o que a Bíblia está nos dizendo. Apareceriam falsos cristos e falsos profetas. Eu não sei quantos de vocês têm conhecimento a respeito das histórias das pessoas que surgiram como falsos cristos aqui nesse mundo. Um dos mais conhecidos, talvez aqui no Brasil, seria o Henri Cristo, né? Mas esse eu acredito que seria uma das menores preocupações. Eu já ouvi falar de casos de pessoas que levaram outras pessoas à morte, dizendo para elas que elas eram Cristo. Já ouvi casos de pessoas que diziam ser os próprios anjos de Deus, passando a mensagem de Cristo. Você acredita numa coisa dessa? Pois é. Se você for pesquisar pela internet, você vai ver que desde a época de Jesus Cristo, desde a época que Cristo subiu ao céu, surgiram falsos cristos nessa terra. E a gente precisa ter noção de que o verdadeiro Jesus Cristo, ele vai se apresentar de forma totalmente diferente da que essas pessoas se apresentam para as outras. Então, Mateus 24, 24 está nos alertando que a gente precisa tomar cuidado com essas pessoas que vão fingir ser Cristo e essas pessoas que vão buscar fazer coisas que Cristo não autorizou a gente a fazer. Vamos continuar. Como saber se um profeta é verdadeiro ou falso? Olha lá, hein? 1 João, capítulo 4, versículo 1. 1 João fica lá próximo de Apocalipse. Vamos lá, 1 João, capítulo 4, versículo 1. Olha lá. Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Presta atenção nisso. Antes de você pensar em aceitar aquilo que uma pessoa que está se dizendo profeta te diga, você tem que botar ele à prova. Você tem que saber se o homem ou a mulher se verdadeiramente está falando da parte de Deus. Certo? Então, para a gente saber, a gente tem que saber provar essas pessoas. E provar como? Provar se o espírito delas, o espírito que fala através delas, ele procede de Deus ou não. E para saber disso é muito fácil. Os dons de Deus fazem com que as pessoas manifestem através das suas atitudes as atitudes que Cristo manifestou aqui nessa terra. Então, se esta pessoa ela se diz profeta e não manifesta as atitudes que Cristo manifestou aqui na terra, essa pessoa não é um profeta. Vamos continuar. Quais as características de um profeta verdadeiro segundo a Bíblia? Olha só, características de um profeta verdadeiro segundo a Bíblia. Vamos lá. 1 João capítulo 4, versículo 2. Nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. O diabo não vai perder tempo confessando que Jesus Cristo veio em carne, morreu, ressuscitou e subiu ao céu. Ele já sabe disso. Ele quer desviar isso da tua mente. Um profeta deve professar que Cristo é o Deus encarnado. Que Cristo ele veio a essa terra, morreu, ressuscitou, subiu ao céu e
está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, para poder julgar os vivos e os mortos. Continuando. Mateus capítulo 7, versículo 15. Deixa eu ver. Mateus 7, versículo 15. Acredito que a 22, será? 7, versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Percebe o que Mateus 7, 15 a 23 está dizendo? Está dizendo que um profeta ele vai manifestar os dons que Cristo o concedeu. Ele vai manifestar todas as coisas que Cristo tinha aqui nessa terra. Paz, longanimidade, benignidade, amor ao próximo. O profeta vai manifestar tudo aquilo que procede de Deus. Continuando, Deuteronômio 18, versículos 21 e 22. Olha só. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Um profeta deve falar e aquilo que ele fala deve se cumprir. Se não proceder dessa forma, ele não é um profeta. Continuando. Deuteronômio capítulo 13, versículos de 1 a 3. Olha lá. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los. Olha só o perigo. Não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Um profeta não pode professar a palavra de Deus e de repente te pedir para fazer uma coisa totalmente contrária daquilo que Deus está te pedindo. Ele não pode te dizer que a guarda é do sábado e te pedir para guardar o domingo. Percebe como as pessoas podem ser facilmente enganadas? Muitas vezes, muitas pessoas levam em consideração aquilo que o profeta está dizendo, dão ouvidos à lábia do profeta, do falso profeta, e quando elas percebem, elas estão fazendo coisas totalmente contrárias àquilo que Cristo estava pedindo. Vamos continuar. Isaías capítulo 8. Isaías 8, versículos 19 e 20.
Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Percebe? Se o profeta não falar segundo a lei e o testemunho, o que é que seria a lei? Os 10 mandamentos de Deus. O que seria o testemunho? O testemunho de Jesus. Se não falar de acordo com aquilo que os 10 mandamentos estão professando e aquilo que Cristo está falando, então aquela palavra não é de Deus. Olha lá, vamos para frente. Daniel capítulo 10, versículo 7 a 10. Ezequiel, Daniel. Daniel capítulo 10. Versículo 7 a 10 diz assim: Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei essa grande visão. E não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou. E não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e, ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Todo profeta, ao receber uma visão, ele tem reações físicas no seu corpo. A reação de Daniel foi cair ao chão. Ele enfraqueceu e caiu. Mas essa questão do profeta ter reações físicas, somente por ela, não vai justificar o fato de uma pessoa ser profeta. Precisa ter todos os outros itens que eu falei anteriormente. Certo? Então, não é simplesmente pelo fato de uma pessoa estar tendo reações físicas que ela vai começar, que ela vai ter uma visão e vai ser um profeta. Compreende?